marido? Eu consegui correr, deixar meus 2 filhos ali. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. Meu namorado tá me agredindo. Quais são os tipos de violência que podem ser ocorridos contra a mulher? Nós temos aí como tipos, de violência contra a mulher a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência psicológica. Por que a mulher não deixa o companheiro na primeira agressão? A violência doméstica, ela é cíclica e contínua, assim como é dito no ciclo da violência doméstica. Ela começa na fase de lua de mel, onde a idealização do parceiro, trocas de promessas, de melhoria no relacionamento, e aí aquele ciclo vai encaminhando para a tensão. Os momentos de tensão começam os insultos, as agressões verbais, e aquele ciclo continua andando até chegar na culminação da violência, o pico da violência. Chegou no pico da violência, se esse ciclo não for rompido, ele volta para a lua de mel. Aí na lua de mel, o parceiro pede desculpa, fala que vai mudar, muda os comportamentos, tenta agradar a parceira e a parceira acredita. Só que logo após sair da lua de mel, ele volta para a tensão. E esse ciclo ele vai se repetindo até haver a quebra completa do ciclo de violência doméstica. Quais as medidas de proteção por parte do Estado que a mulher vítima de violência doméstica pode ter a seu favor após os episódios de agressão? A Lei Maria da Penha, seu artigo 22, apresenta diversas medidas protetivas de urgência. Vou citar algumas. A restrição ou a suspensão do porte de arma de fogo, se o autor as tiver, o afastamento do lar, alimentos para a autora e para os filhos, caso tiverem, e também o afastamento da autora e de seus familiares. Dentre as ocorrências atendidas pela Polícia Militar no dia a dia, quais as medidas de combate adotadas a essa modalidade pela instituição? A Polícia Militar de Minas Gerais, ela instituiu a patrulha de violência doméstica. Esse serviço ele veio trazer mais humanidade e maior assessoria a essa ofendida vítima de violência doméstica. Nós temos aí 2 protocolos de atendimento. O protocolo de primeira resposta, ele é realizado por qualquer viatura que estiver no turno, que consiste no atendimento da ocorrência, encaminhamento da vítima a atendimento médico, a prisão do autor e a finalização do boletim de ocorrência na delegacia. Num segundo momento, temos o protocolo de segunda resposta, que ele é feito pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é uma guarnição composta por um policial do sexo masculino e uma policial do sexo feminino, habilitados para atuar nesse tipo de ocorrência. Ele é um protocolo que consiste em 9 etapas, ele acompanha a mulher por uma fase de tempo até ser finalizado, e esse tipo de portfólio ele é aplicado em localidades com mais de 30 mil habitantes. São as ações tomadas pela Polícia Civil perante tais situações? Bom, inicialmente, é bom a gente reportar que a violência doméstica contra a mulher, ela é um fato que repercute o Brasil no âmbito mundial, o Brasil é o 5º no ranking mundial de violência doméstica. Nosso estado, o estado de Minas Gerais, contribui para esse índice elevado, e a Polícia Civil ela tem várias ações positivas para tentar prevenir e combater a violência doméstica. Primeiramente,
a gente tem que falar, né, que a notícia crime chega para a polícia, né, chega até a gente através do registro de boletim de ocorrência, que é feito tanto pela polícia militar ou, né, a vítima pode se deslocar até a delegacia de polícia civil e a gente confecciona esse boletim. Então, daí a gente tem a primeira informação, né, que a mulher está numa situação de vulnerabilidade. Depois, né, dessa confecção do boletim de ocorrência, a gente preenche com ela um relatório de risco, né, que ela vai evidenciar ali os tipos de agressão que ela sofreu, né, se ela tinha filhos, se os filhos presenciaram, se os filhos também foram agredidos. Então, esse relatório de risco a gente preenche com a mulher para destacar qual que era a vulnerabilidade, né, o tamanho do risco que ela estava tendo ali no lar. Depois do preenchimento desse relatório, a gente, não com todas as mulheres, mas aquelas que pedem esse apoio, né, a gente acompanha até o lar para ela retirar os pertences, né, para não ter mais nenhum ali conflito entre ela e o ex-companheiro, né, e também é feito na delegacia o pedido das medidas protetivas, né, para essa mulher vítima de violência. E aí, aqui na delegacia, o procedimento que é voltado para a mulher, né, para a vítima de violência, ele é um procedimento mais célere. A investigação é mais célere, né? Então a gente dá uma prioridade para esse tipo de procedimento, né, que a mulher é vítima. Se a mulher está sendo vítima de violência no âmbito doméstico e familiar e decidir sair, ela perderá seus direitos, guarda dos filhos, pensão, divisão dos patrimônios? De maneira nenhuma, né? A mulher, ela tem que entender que aquela situação ali, ela é vítima, né? Filhos, né, a guarda, isso daí é uma discussão, né, se for necessário, uma discussão judicial, mas ela não perde por sair do lar e do âmbito do agressor, né? O que acontece? A gente começou até a falar que o Brasil é o 5º no ranking. O problema de violência no Brasil é uma questão cultural, porque se a gente for pegar pela história, né, lá na época colonial, o que acontecia? O homem, ele tinha o direito de matar a mulher se apanhasse ela em adultério ou se ele suspeitasse que ela estava em adultério. Depois, se a gente for pegar o nosso Código Civil, o Código Civil de 2016, nesse Código Civil a mulher era considerada incapaz. Para ela assinar um contrato ou para ela trabalhar fora de casa, ela tinha que ter a permissão do marido. E só em 2006, né, que foram havendo evoluções, né, mas em 2006 é que a gente teve a lei, né, que é a chamada Lei Maria da Penha, que é 11.340. Essa lei veio para proteger e resguardar a mulher que está em situação de vulnerabilidade. Então, de maneira nenhuma, ela saindo do lar, né, do âmbito de violência, né, que geralmente, como a gente está falando de violência doméstica contra a mulher, a gente tem que entender que vai estar sendo praticado ali no local em que ela, geralmente no local em que ela habita, no local de convívio dela, né? E no Brasil, os maiores índices de violência contra a mulher são no leito conjugal, né? Do companheiro, do ex-companheiro, do namorado. Então, de maneira nenhuma ela perde nenhum direito em relação aos filhos, não. Pode haver feminicídio se uma mulher matar outra mulher? Pode sim. Né? A gente tem que entender que o feminicídio é como se fosse o último estágio da violência, né? Existem ciclos de violência, geralmente a morte, né, é o último estágio. Na lei, a lei não faz distinção nenhuma quanto ao autor desse crime, né? Então, se existe uma relação homoafetiva, né, entre duas mulheres, se a agressora for uma mulher, a vítima uma mulher, ela está respaldada, né? A vítima está respaldada e está sob a proteção da lei, sim.
Então, existe o feminicídio praticado por outra mulher contra uma mulher. E quais são os canais de ajuda que essas vítimas podem procurar para sua salvação e proteção? Existem vários canais de ajuda, né? Existe o Disque Denúncia, que é o 180, que por esse a mulher liga, né? Faz denúncia, inclusive anonimamente. Existe o Delegacia Virtual, que é um site que ao final, se vocês quiserem, né, a gente pode estar passando. Nesse Delegacia Virtual, inclusive, a própria vítima pode registrar, ela mesma registrar o boletim de ocorrência, noticiando os fatos ali que ela está sendo vítima. Existe ainda um aplicativo que chama App Cidadão, tá? Que é indo no Play Store, consegue baixar, e por ele também consegue-se fazer o boletim de ocorrência de ameaça, lesão. Existem vários lá que a mulher vítima pode estar utilizando para fazer, né, para denunciar, para mostrar, né, para que chegue até a autoridade policial o fato que ela está sendo vítima. E existe, mas esse ainda não foi implantado aqui em Coromandel, um chat que ele funciona 24 horas, em BH ele já existe, né, em Belo Horizonte já existe. É um projeto chamado Frida, que através de perguntas e respostas pré-programadas, né, a mulher consegue contato e consegue realizar uma denúncia e até ser amparada ali com os primeiros procedimentos que ela deve tomar, né, para sair do âmbito da violência. A gente teve 2 casos, né, que eu me recordo agora, 2 casos de feminicídio, um tentado e um consumado. E assim, antes de falar sobre eles, né, a gente nota um perfil do agressor. Né? O agressor geralmente ele é autoritário, ele se irrita com facilidade, ele tem características do que a gente já tinha falado do patriarcal, né? Do ser o ser dominante ali na relação. E nesses 2 casos, né? Um aconteceu em 2017, até numa comunidade rural próxima aqui da gente, e o ex-companheiro, né? Eles estavam em processo de separação. O ex-companheiro, objetivando vingar-se da esposa, né, da ex-companheira, ele foi até a casa em que eles residiam anteriormente e desferiu vários tiros contra ela, também contra a filha, que tentou entrar no meio, e também contra o cunhado e a cunhada, os irmãos da ex-companheira. Esse caso foi um caso que chocou muita gente, porque ao final, depois dele fazer tudo isso, né, ele consumou contra a esposa, a filha foi socorrida, graças a Deus não morreu, né, não faleceu, nem os cunhados, né, mas ao final ele suicidou-se. Né, então, gerou grande repercussão, foi um caso que realmente foi detectado o feminicídio, porque os 2 ali já vinham em discussões, chegaram a se separar porque não estava dando certo, e aí ao final, né, como a gente já tinha falado, geralmente o ciclo de violência ele termina com a morte, nesse caso terminou com a morte. E teve outro caso, né, que já foi mais recente, foi 2021, também cometido pelo ex-companheiro, né, que também não querendo ali o fim do relacionamento, ele deu várias facadas na ex-companheira, né, uma delas afetando na cabeça, no crânio, 2 na região torácica. A sorte, né, que ela conseguiu correr mesmo tendo, né, sido atacada por 3 facadas, ela conseguiu correr e foi socorrida e felizmente não veio a óbito.
né? Então, que eu me recordo agora, a gente tem esses 2 casos, mas a gente tem que falar também o seguinte, né? A violência, a gente está falando de violência doméstica contra a mulher, mas a violência doméstica ela também acontece com crianças, com adolescentes, né? Com idosos, né? A gente não pode esquecer dos idosos. São pessoas, né, que geralmente são, como a gente está falando de vínculos familiares, né, são agredidas por familiares, por pessoas do convívio, né, então a violência doméstica, ela engloba essas vítimas aí que a gente não pode deixar de falar, né, apesar de estarmos falando da mulher. Por qual razão as vítimas acabam voltando aos agressores? Então, essa é uma resposta difícil, pois a gente precisa de compreender que não existe só um motivo. A gente entende a violência doméstica a partir de vários aspectos. A gente sabe que não existe um perfil definido. Os agressores, via de regra, chamados de autores de violência doméstica, são pessoas comuns. É importante a gente lembrar que a violência doméstica ela ocorre intrafamiliar. Então, principalmente dentro das nossas casas, das famílias, dos nossos vizinhos. Então, o perfil, muitas vezes, está acima de qualquer suspeita. Você não imagina que o seu vizinho é autor de violência doméstica. É uma violência que tem um status de velado, silencioso. Essa violência doméstica nem sempre ela é do conhecimento da própria família, da família ampliada. É uma violência que fica no espaço privado, íntimo, doméstico. E as causas são multideterminadas. Então, nesse sentido, fica muito difícil da gente falar num perfil. Eu, particularmente, prefiro não pensar num perfil para que a gente não corra o risco de fazer um rótulo, um estereótipo, ou seja, o perfil tem estas características, porque isso não se aplica. É isso. Existe algum grupo de orientação e reflexão voltado para os agressores e para as vítimas? Sim, temos. Já estamos na 2ª edição do grupo reflexivo do Projeto Ará, que ocorre aqui no Salão do Júri do Fórum. Esse grupo tem a finalidade de acolher e discutir os autores de violência doméstica. Essa iniciativa foi um presente da doutora Fernanda, que é a juíza de direito responsável pela vara da infância e juventude, criminal e civil, que tem competência exclusiva para julgar os crimes de violência contra a mulher. Portanto, a doutora Fernanda, quando chegou em Coromandel, logo se ocupou de conhecer a nossa estrutura, a realidade do município, os serviços que faziam o atendimento tanto da vítima quanto dos autores. E assim ela mobilizou e articulou com as outras instituições, com o setor psicossocial, que é onde nós estamos neste momento. E assim a gente conseguiu viabilizar esse grupo reflexivo. Os encontros acontecem quinzenalmente e agora vamos também iniciar o atendimento com as vítimas. A diferença desses grupos é que o grupo com os autores é um grupo que a participação é compulsória. Que é isso? Os autores são obrigados. Existe uma determinação que exige que eles compareçam e participem do grupo. Já o grupo com as vítimas, a participação ela é espontânea. As vítimas são convidadas, as mulheres comparecem se assim elas entenderem que é necessário. A discussão da violência doméstica no nosso município é recente.
Até então, antes da doutora Fernanda chegar em Coromandel, que é a juíza da 2ª Vara, que tem competência exclusiva para julgar os crimes contra a mulher, os crimes de violência doméstica, nós não tínhamos essa preocupação. As instituições não se ocupavam, não desenvolviam nenhuma ação específica, e assim as vítimas ficavam desvalidas, ficavam desamparadas, e essa realidade está em transformação. Hoje nós já temos o entendimento de que é necessário as diferentes instituições da saúde, da assistência social, do sistema de segurança, do sistema de justiça, mobilizar e assumir essa demanda que era até então invisibilizada no nosso município e fazer o enfrentamento, né? Dar uma resposta para que a gente reduza os índices de violência doméstica que são altos para a nossa cidade. Nós temos uma demanda significativa, essas demandas intensificam principalmente no final de semana, pois no final de semana sabemos que os autores geralmente consomem bebida alcoólica, outro tipo de droga, isso potencializa o comportamento violento agressivo, portanto, agridem as suas famílias, né? Principalmente as suas mulheres. Mas essa violência se estende também para a família ampliada. A sogra, os filhos e quem vive ali no ambiente doméstico. Dessa forma a gente tem conseguido dar uma resposta satisfatória. Nós estamos estruturando ainda mais para que a gente possa expandir esses serviços para a região. Coromandel tem sido uma referência, porque nós temos o grupo reflexivo acolhendo tanto o autor quanto a vítima e, ao mesmo tempo, estruturando essa rede com a Casa de Apoio, com o CIAV, com a parceria com o Sistema de Segurança Pública, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Então tem uma rede que está afinada, que está coesa, e assim a gente tem conseguido dar essa resposta que as vítimas tanto precisam e a nossa sociedade, desenvolvendo também um trabalho educativo, pedagógico. Olá, meu nome é Adriele, eu sou psicóloga e coordenadora da Associação Socioassistencial de Coromandel, a SOCIO. Hoje estamos situados aqui na rua Laício Mendes de Sarri, 755 Centro. O nosso principal objetivo aqui na associação é acolher vítimas de violência doméstica e familiar e pessoas em estado de vulnerabilidade social. Hoje a gente tem um projeto que é a Casa de Apoio, que é uma das demandas que a gente desenvolve das nossas atividades. A Casa de Apoio ela tem a finalidade de acolher moradores da zona rural, dos distritos e também da região, isso englobando as outras cidades, Abadia dos Dourados, Patrocínio e cidades vizinhas. A nossa finalidade é fazer com que esses acolhimentos sejam para pessoas que não tenham lugar de ficar e precisam de um apoio. E a gente vem oferecendo esse apoio há mais de um ano aqui na cidade de Coromandel. A Associação Socioassistencial de Coromandel ela foi criada em 2021, em fevereiro, com o objetivo de acolher as pessoas na época do Covid-19. Foi uma iniciativa da Karina Oliveira, que no momento crítico da cidade de Coromandel, resolveu abrir um local para estar realizando o acolhimento de pessoas que não tinham onde ficar e precisavam, por algum motivo de saúde, passar alguns dias na cidade ou até mesmo acolher algum parente que estava hospitalizado como acompanhante. A associação hoje ela é totalmente voluntária, então os nossos recursos eles são baseados através de um bazar solidário e de alguns eventos que a gente realiza. O bazar
ele é uma fonte de renda para os custos que temos hoje na casa, para manter as despesas, porque hoje oferecemos café da manhã, almoço, café da tarde e o jantar. As alimentações, elas são para quem estão acolhidas na casa, mas também a gente, no ano de 2021, doamos sopas, né, para o pronto-socorro, que foram uma doação durante o ano todo, com os recursos que a gente obtém através das doações que a gente tem do bazar. O bazar, ele é solidário, então ele atende também a população de Coromandel, que está em estado de vulnerabilidade, atende às vítimas de violência que acolhemos hoje no nosso projeto, que muitas das vezes chegam até a casa somente com a roupa do corpo. Então é uma fonte de renda para a gente, mas também é uma forma solidária de estarmos ajudando. As doações, elas vêm através da população, que tem sido colaboradores com o nosso projeto, tem nos apoiado nesse período que atuamos aqui hoje em Coromandel. Uma das nossas bandeiras que a gente atua é a violência doméstica e familiar. Essa bandeira é uma defesa que a gente tem desde quando iniciamos o projeto, né? Recentemente, no mês de agosto, desenvolvemos algumas atividades, né, na cidade de Coromandel, com foco nessa violência. Os atendimentos a vítimas de violência, eles são realizados por mim, sou psicóloga, temos também uma equipe com assistente social e outros profissionais que atuam com a gente aqui na associação. Os atendimentos, eles são de forma emergencial. Recentemente acolhemos pessoas de outras regiões, né? Tivemos alguns casos, uma parceria com a Polícia Militar, com os outros órgãos, né, do município, o CIAV, que é o Centro Intermunicipal para Apoio Psicológico a Vítimas de Violência Doméstica, que são parceiros porque trabalhamos muito em rede. A Casa de Apoio oferece esse acolhimento enquanto a mulher precisa, ou a vítima, né, precisa se estabilizar, ter autonomia para estar retornando à sua vida. Acolhemos também não só a vítima, mas também o acolhimento familiar, que é a mulher com seus filhos. Fale um pouco sobre a Lei Maria da Penha. Então, meninos, a Lei Maria da Penha é uma legislação federal, né, aqui do nosso país, que foi criada em 2006. Levou o nome da Maria da Penha Maia Fernandes, que é uma farmacêutica nascida no Ceará, salvo engano, na década de 80, e que foi uma vítima de violência doméstica por parte de seu companheiro. Então, em razão do simbolismo da história da Maria da Penha, que inclusive sofreu grandes ameaças, inclusive lesões físicas também, a lei foi batizada com o nome dela. Nessa legislação, prevê os tipos de violência que a mulher pode sofrer, sendo violência moral, psicológica, sexual, física, patrimonial, além dos locais em que essa violência pode ocorrer, que pode ser em casa, né, no ambiente doméstico, em relações íntimas de afeto, dentro da família, e prevê também vários outros mecanismos para que o sistema de justiça consiga lidar com essa violência doméstica de forma a tentar proteger a mulher, que nessa situação é considerada em situação de hipossuficiência. Na verdade, a gente fala, né, de hipervulnerabilidade, que não é só uma vulnerabilidade, mas mais que isso, uma grande vulnerabilidade diante dessa situação de violência que ela está vivenciando. Então, temos a previsão das medidas protetivas que podem ser concedidas, dos encaminhamentos que são feitos, crimes específicos, a exemplo do artigo 24A, que trata do descumprimento, entre outras questões. Fale sobre como funcionam as medidas protetivas de urgência. As medidas protetivas de urgência são um tipo de tutela, né, de natureza cautelar, que a gente fala que visa a resguardar a mulher vítima de violência naquele momento em que os fatos acabaram de acontecer. Então, no que a gente chama juridicamente de cognição sumária, que a gente não vai produzir muita prova, não vai ter audiência, não vamos colher prova documental, basicamente vem instruído com documentos básicos que são feitos por intermédio da Polícia Civil e da Polícia Militar, relatando a situação de agressão,
as declarações daquela vítima, um eventual histórico relacionado aos fatos que aconteceram. Por exemplo, isso já aconteceu outras vezes, houve outros tipos de ameaças, se sim, em que sentido? Existe filhos em comum, esse agressor ele tem armas, vários tipos de elementos que nos tragam informações para poder averiguar se de fato essa situação de violência doméstica está configurada. Então esse trabalho é feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, chegando para nós aqui no Judiciário, aqui em Coromandel. A vara específica com essa competência é a 2ª vara, então isso vem para nós sempre em caráter de extrema urgência, porque entendemos que as vítimas já nessa situação de violência e vulnerabilidade, elas precisam ser imediatamente protegidas e tuteladas sob pena de um mal maior acontecer. Porque normalmente, né, já configurada essa situação de violência e agressão que eu mencionei, caso não haja uma intervenção imediata e com urgência, essa ameaça ela pode realmente ser levada a efeito e ocasionar ou um grave dano físico, além do dano psicológico, até mesmo a morte, que são os terríveis feminicídios que a gente ouve falar, né? Então isso chegando para nós, como eu falei, em caráter de urgência analisado. E aí, entre várias medidas que podem ser determinadas, que a Lei Maria da Penha ela prevê várias possibilidades a depender do caso concreto, né? Que tudo vai encaixar conforme a situação. Por exemplo, afastamento do lar, manter uma distância mínima da ofendida, dos seus familiares e de eventuais testemunhas, não manter qualquer tipo de contato, e aí incluído WhatsApp, telefone, qualquer outro meio de comunicação. Tem a possibilidade de ser determinada a suspensão do porte de armas, se esse autor de violência doméstica tiver, e entre outras questões. Então isso vem analisado, as medidas são deferidas. Uma vez deferidas, esse autor de violência doméstica ele é intimado por um oficial de justiça com urgência acerca das medidas, para que ele passe a observá-las. Damos ciência também para a vítima, né, para ela saber, olha, foi concedido nesses termos, para que ela possa relatar para as autoridades eventual descumprimento. Pedimos também auxílio das forças militares, Polícia Civil, Polícia Militar, para poder fiscalizar o cumprimento dessas medidas, porque uma vez que eles têm ciência, se chega ao conhecimento deles o descumprimento, eles podem também nos relatar. E aí, a partir disso, o agressor também é citado para querendo apresentar uma defesa e, ao final, há uma decisão confirmando ou revogando essas medidas. Normalmente colocamos o prazo de validade de 2 anos, podendo ser prorrogado ou diminuído esse prazo ou revogado a depender do contexto ali da situação. As medidas deixam de valer se a mulher retorna à relação amorosa com o agressor? Então, meninos, nesse ponto nós temos uma divergência. Os tribunais, né, que são aqueles que muitas vezes revisam nossas decisões ou para confirmá-las ou para reformá-las, mantém uma grande divergência sobre o ponto. Há o entendimento de que, uma vez deferida a medida protetiva, se a vítima permite a aproximação do autor de violência doméstica, de que ela estaria tacitamente, ou seja, sem uma manifestação formal, abrindo mão dessa proteção que foi conferida pelo Estado. Por essa razão, mediante esse entendimento, isso acontecendo, a medida protetiva perderia o seu valor e eventual descumprimento não traria consequências jurídicas. Já há uma outra corrente que entende que não, que como se trata de uma determinação judicial, que ainda que a vítima abra mão, né, informalmente, como eu disse, sem vir aqui em juízo e dizer, olha, não quero mais, ela simplesmente permite essa aproximação, que essa conduta sozinha não teria o condão, né, não possibilitaria que esse autor de violência doméstica descumprisse a medida protetiva, porque, como eu disse, trata-se de uma decisão judicial, uma ordem judicial emanada pelo Estado, que determina que ele se abstenha de praticar aquela conduta. Então, para essa corrente, sem uma decisão formal judicial revogando a medida, o autor de violência doméstica não estaria autorizado a descumprir, né, a determinação e, por consequência, caso o faça, estaria configurado o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, que é o descumprimento da medida protetiva. Então, havendo essa divergência, e até que sendo o caso, isso seja pacificado, inclusive por intermédio de eventual alteração legal, né, que a própria lei preveja isso expressamente, o ideal é que sempre os envolvidos tomem o cuidado de pleitear essa revogação judicial antes de descumprir, sob pena de eventualmente sofrerem consequências relacionadas. A lei protege os transgêneros e transexuais? Sim.
A lei protege transgêneros e transexuais. Temos sempre que ter em mente que quando falamos de gênero, nós não estamos falando em sexo biológico, nós não estamos falando de composição corporal. A gente fala daquilo que é o significado daquela pessoa no mundo. Então, se aquele transgênero, aquele transexual, naquela relação de afeto ou familiar ou de coabitação, como eu disse, ele se coloca numa condição de gênero feminino, em razão disso, está naquela situação que eu também já mencionei de hipervulnerabilidade, ele é protegido e tutelado, sim, pela Lei Maria da Penha e por esses institutos que tratam da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mirelle e Sérgio, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar com vocês e por intermédio de vocês levar essa mensagem, né, para o segundo ano do ensino médio da Escola Joaquim Botelho. Agradecer e parabenizar o professor Danilo por essa importante iniciativa. Eu fico comovida por ver a sensibilidade de vocês tratarem de um tema que é tão importante, que inclusive me emociona, porque a gente lida aqui todos os dias com casos preocupantes, graves, e muitas vezes nós sabemos que a população não tem consciência do impacto disso na comunidade. Então, mais uma vez, parabéns, e fico muito feliz de tratar desse tema e ter a certeza que vocês vão ser multiplicadores disso lá no meio de vocês. Para os colegas, para os familiares, para os amigos, é muito importante levar informação, falar sobre isso, para que a gente consiga mudar essas bases que levam o Brasil a ser um dos países em que, infelizmente, a gente tem altos índices de violência doméstica e familiar, e Coromandel, infelizmente, não é diferente. Hoje, para fins de registro, né, nós temos 116 medidas protetivas ativas aqui na comarca, o que quer dizer que 116 mulheres em situação de violência doméstica e familiar reportaram à justiça formalmente essa situação. É claro que a gente sabe que isso aqui não representa nem de longe a nossa realidade, porque muitos desses casos, para nossa tristeza, não chegam ao conhecimento. Então, mas é só para dizer que, né, essas informações estão sendo divulgadas, felizmente. Essa é uma realidade que já melhorou muito se comparada ao período de quando eu cheguei aqui a Coromandel, que eu já tenho 2 anos aqui na comarca. Então, assim, com o trabalho, com a informação, com a parceria de órgãos da sociedade civil organizada, dos municípios, nós conseguimos estruturar um pouco melhor essa rede e, a partir disso, levar a informação. Mas é um trabalho de formiguinha e, como eu disse, é muito importante que vocês, enquanto jovens, com a cabeça aberta e dispostos a adquirir conhecimento e transmitir conhecimento, nos ajudem nessa missão de conscientizar homens e mulheres de que não é normal, não é para ser assim, né? Agressão, ameaça, não é assim que funciona, isso não é amor. E a gente quer também, para além de mudar a concepção desses homens sobre isso, eu acho que o Rodrigo, né, vocês já ouviram o Rodrigo, e o Rodrigo deve ter falado sobre isso no nosso grupo, com os autores de violência doméstica, para discutir violência doméstica, gênero e essas questões, e mudar a cabeça desses homens, porque realmente a gente sabe que talvez não é uma questão de simplesmente maldade, de querer simplesmente agredir e fazer a companheira ou a pessoa, a familiar, né, do sexo feminino sofrer, mas que muitas vezes essa violência está enraizada de um ponto que aquilo vem culturalmente, a pessoa tem dificuldade de lidar com isso. Então nós queremos mudar essa concepção. E não só também mudar esses homens, mas levar para essas mulheres essas informações, para que elas tenham consciência dos canais que estão à disposição, de que precisam se fortalecer na sua identidade, no seu gênero, na sua força, para que não continuem sendo vítima desse ciclo de violência. Então, eu acho que era essa mensagem que eu queria deixar. Mais uma vez agradecer, me colocar à disposição. Muito obrigada e parabéns de novo. Qual é o papel do CIAV? Bom, o CIAV é o Centro Intermunicipal de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Intrafamiliar. Intermunicipal, então é importante a gente bater nessa tecla. Ele atende Coromandel e a Badia dos Dourados. Então as nossas vítimas, hoje nós temos vítimas de Coromandel, no que abrange toda a sua área territorial, rural e urbana, e a Badia da mesma forma, urbana e rural, certo? As formas que as vítimas chegam
né? Aqui em Coromandel também é a mesma, de Abadia, através da polícia, unidade de saúde, né? Todos os meios e dispositivos que o usuário tem de apoio é em Coromandel e Abadia. E o Centro Intermunicipal, ele tem uma função que é o seguinte: o atendimento psicológico, prioridade, né? É esse acolhimento inicial, esse suporte da parte emocional, que fica muito debilitada, muito sensibilizada, e a gente faz esses acolhimentos, o atendimento, o acompanhamento até a sua alta, né? É um acompanhamento que tem um período de cuidado, né? Até que nós promovemos aí uma independência dessa vítima para continuar de uma forma mais espaçada. Temos também dentro do CIAV o acolhimento jurídico, né? Por exemplo, uma vítima, ela não consegue sair, né, de um relacionamento abusivo por questão dos bens patrimoniais. Então, nós solicitamos a presença do acolhimento jurídico por via de uma advogada. Ela vem, auxilia essa vítima. Seus direitos são esses, assim você pode fazer. Vai auxiliar ela mesmo nesse processo jurídico para que ela consiga, de fato, romper com esse relacionamento abusivo, né? Se essas forem as questões, forem jurídicas. E a gente tem também todo o apoio da nossa parte técnica mesmo, né? Da assistência social, que lá no Socio a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha em conjunto com o Fórum, com o Rodrigo, com o Jonathan, a gente trabalha com a Adriele na Socio, com a Isaura na Saúde. Então, é todo um grupo, o CIAV ele não é sozinho, né? A gente tem aqui um consultório, mas a gente tem ele em todos os lugares. Então, é importante essa articulação entre todos os setores do município, tanto de Abadia quanto de Coromandel, para conseguir conversar todo mundo na mesma língua, falar todo mundo na mesma língua e conseguir chegar até essas vítimas. Como as vítimas chegam até o CIAV? Nós temos vários caminhos de porta de entrada, né? O próprio CIAV é um caminho que a gente chamaria de demanda espontânea, a própria vítima chegar até a clínica, pedir, né, o atendimento, mas é um caminho que quase não acontece. Nós temos o caminho, por exemplo, da unidade de saúde, o pronto atendimento, né? No pronto-socorro, por exemplo, uma vítima chega, faz a avaliação e dali ela já aciona outros dispositivos e esses dispositivos trazem até nós esses encaminhamentos por via de ofício ou pessoalmente, vai depender mesmo da questão de urgência desse caso. A gente tem então aí as unidades do pronto atendimento, pronto-socorro, nós temos o fórum, né, a polícia, tanto a civil quanto a militar, através dos boletins de ocorrência, o fórum também nos encaminha avaliações dessas vítimas no decorrer do processo, né, as vítimas vêm até nós e nós fazemos a avaliação das condições psicológicas sofridas pela violência a qual foi submetida, né. E também temos a questão da busca ativa. Por exemplo, uma medida protetiva é revogada e dessa medida, por que é que essa vítima revoga essa medida? Ou seja, ela retira essa medida protetiva. Aí a gente vai atrás investigar. Nós ligamos, agendamos, investigamos como está a situação dessa vítima e oferecemos o serviço que é estrito aqui no atendimento psicológico, né? Acredito que são esses, através também dos outros dispositivos, que são CREAS, CRAS, Conselho Tutelar. Quais as condições psicológicas a vítima chega até você? O centro, o CIAV, ele atende não somente mulheres, né? Então, o centro é para vítimas de violência. Então, nós temos crianças, adultos, idosos, mulheres, meninos, meninas. Mas dentro do levantamento de dados que nós temos, a maioria são mulheres adultas, né? Então a gente refere-se a essas vítimas como as mulheres, mas temos crianças também do gênero masculino. E todas, independente de mulheres, crianças, gênero ou faixa etária, as condições psicológicas são sempre muito sensíveis, né? Porque é uma vítima de violência.
E independente de qual violência ela tenha sofrido, as suas condições, a gente fala que as pessoas chegam num caco, vários caquinhos quebrados, né? E a gente ali vai tentar recompor esse psicológico dentro do limite de cuidado de cada um, dentro da história de vida de cada um, sem nenhum julgamento, sempre com acolhimento, ética, sigilo, né? Tentar ali buscar esse reconhecimento do sujeito que foi perdido por conta desses atos de violência a qual elas sofreram. Então, são condições psicológicas frágeis, sensíveis, e ao qual nós nos reportamos sempre com muito cuidado, com muita cautela, porque já é uma vítima e ela necessita de um cuidado, de uma escuta especializada e de realmente um lugar para ser ouvido. Como identificar que você é uma vítima de agressão? A vítima e o agressor, né? Vamos falar aí desse relacionamento entre os dois e como identificar. Geralmente, nós falamos primeiro sobre o ciclo, né? O ciclo ou o círculo da violência, a gente sempre faz esse trocadilho. Pelo panfletinho, vocês vão conseguir ver sobre essa questão da repetição dos comportamentos. O agressor, ele traz indícios, né, dessa forma de agir agressiva. Então, lá no namoro, lá, né, no comecinho do casamento, ou se de fato não chegarem a ter um relacionamento tão sério, mas esse agressor, ele começa a trazer as repetições. Então, agrada, traz flores, a gente chama de lua de mel, né? É um período de conquista. Ele conquista e depois ele começa a manipular, começa a coagir, começa a querer dominar, ter, né, essa companheira aí como uma propriedade exclusiva dele. E através desses comportamentos ele começa a ficar agressivo. E aí ele fica agressivo psicologicamente, fisicamente, toma conta aí dos seus bens, seus patrimônios. Não, a sua carteira vai ficar comigo. Não, você não vai sair com essa roupa. E ali também evoluindo para uma agressão física, algo ainda mais grave, né? A gente sempre fala que uma violência ela não vem sozinha, ela sempre traz junto com ela outra violência. Hoje nós temos por volta de 15 tipos de violência. Patrimonial, né? Que são a questão dos patrimônios, de achar que é dono daquilo que é dela, física, psicológica, de gênero, contra idoso, contra crianças, autoextermínio, tudo são tipos de violência. Alguns abrangendo aí pela lei, outros de uma forma indireta, enfim. E como é que você vai ver, né, identificar ali dentro dessa relação, opa, tem alguma coisa errada? Isso demora muito tempo. Infelizmente, são pouquíssimas as mulheres que conseguem identificar de início. Olha, eu já estou vendo que esse relacionamento aqui, esse cara está estranho. E mesmo que ela enxergue que está estranho, às vezes ela não vai passar e passa, de fato, porque é um ciclo, né? E não existe uma ordem, tá bom? Tá na lua de mel, depois vai passar para cá e vem para agressão. Não, ela pode até ser invertida. A gente falou isso há pouco tempo numa palestra, juntamente com o capitão Humberto, da Polícia Militar. E ele falou que esse ciclo ele não é só assim, ele pode ser de todas as formas. Por quê? Porque de acordo com o que ele vai vendo, né, o agressor vai identificando que essa vítima está agindo, ele vai tentar continuar manipulando para que ele fique nesse lugar de agressor e ela submetida a essa violência. Então, dentro desse ciclo, você começou a identificar, olha, uma mudança de humor, né? Um domínio. Antes você tinha um convívio com tantas pessoas, a sua família era assim, e de repente tudo muda. Justamente por conta desse relacionamento, tem alguma coisa errada. Não significa que todos que emitem esse comportamento são agressores de fato, porque existe ali uma comunicação. Olha, vamos conversar sobre esse relacionamento. Mas ali, na reação dessa pessoa, se ele diz não tem conversa, você pode ter certeza que ali, com certeza, vai ter algum tipo de agressão. Se ele abre mão e diz, realmente, não, eu exagerei,
mesmo assim, cuidado, porque ele pode estar trazendo ali o mel para adoçar, né? Você ir devagar nos seus relacionamentos, conhecer as pessoas antes de se integrar. Sim, de se colocar por inteiro nessa relação, enfim, colocar toda a sua vida diante do outro. E nós sempre falamos sobre o amor próprio. Quando a vítima chega aqui, a gente restaura justamente isso. A busca desse sujeito que foi perdido pela desconstrução por conta da violência. Então, amar-se primeiro, se conhecer primeiro, para depois se colocar à disposição do outro e conhecer esse outro aos poucos, né? Tudo que é intenso, tudo que é demais passa. E por que é que dentro de um relacionamento tem que ser diferente? A gente não integra tudo para o outro, a gente não coloca tudo que nós temos para o outro, nem o outro para nós. É aos poucos, é construção. Então, é importante conversar, né? Buscar ajuda sempre e essas identificações com auxílio, sempre que necessário, busque, né? A gente tem muitos sites de ajuda para a mulher. Dentro desses sites, a gente fala muito sobre essas questões do ciclo de violência. Então, o primeiro passo é o reconhecimento, é compreender, eu estou dentro de um ciclo, o que eu vou fazer daqui para frente? E a gente sabe que sozinho a gente não consegue, então a gente precisa de ajuda. Bom, o CIAV existe, de fato, ele tem mostrado os seus números, é um centro que funciona e antes não existia esse local para que as vítimas, né, tivessem esse momento de autocuidado, de reconhecer tudo que viveram e reconstruir a vida após esses ciclos de agressividade, agressões que tiveram, né? Então, se você, porventura, percebe que dentro da sua casa, dentro do seu ciclo familiar ou trabalho, escola, você identifica que é vítima de violência, você tem um lugar para recorrer. Porque nós sabemos que os danos psicológicos, eles são graves e se você não cuidar, se você não lapidar, se você não compreender de fato o que tem acontecido, eles são para toda a vida. E nós procuramos reduzir esses danos, compreender, cuidar dessas feridas, né? E a gente sempre, eu gosto muito de usar um termo do cuidado com a alma humana, é como o cuidado de um ralado de bicicleta. Você rala, né, aquele bem feio, que fica bem exposto e tá doendo. Mas a primeira coisa quando você chega em casa, a mãe fala o quê? Vamos lavar. E você sabe que vai doer, mas você vai lavar. E dali vai começar a secar, criar a casquinha, cair a casquinha e vai ficar a marca. As feridas da alma são da mesma forma. Para que elas caiam a casquinha e fiquem apenas a marca sem dor, apenas para que você recorde do que aconteceu, é necessário mexer, é necessário falar, é necessário colocar para fora e identificar, né? Reconhecer o seu processo. E sozinho a gente não consegue. E é por isso que existe a nossa profissão, por isso que a psicologia está aí, para ser esse suporte, para ser esse cuidado, com todo respeito, com toda a ética, que é importante, né, para que de fato o processo de cuidado com o seu emocional, com os seus sentimentos, seja eficaz. Né? O CIAV, ele fica hoje localizado na Clínica Escola de Psicologia, que é na Clésio Eustáquio Migueleto, número 808, e nós temos a estrutura, né, dentro da Clínica Escola da faculdade, para receber você com todo o sigilo, com todo o cuidado. Então, saiba que se você é vítima, você não vai ser julgada por isso. E que nós estamos aqui para te abraçar e te acolher. E ser suporte para que você consiga sair desse ciclo de agressões. Começa daqui a pouco o julgamento do caso Deiviane, a mulher que foi morta pelo marido há 3 anos no bairro Industrial aqui em Uberlândia. Deiviane era consultora de beleza, mãe de um garoto de 12 anos de idade. Na época, familiares contaram à polícia, durante os depoimentos, o seguinte, que ela e o marido estavam em processo de separação. Ela foi morar em Uberlândia e
trabalhando lá numa casa lotérica, e apareceu conhecer um rapaz e se apaixonou por ele. O cara tinha uma conversa muito boa, levou ela, fez as ideias dela e tal. Aí ela ficou apaixonada por ele, eles apareceram aqui em Coromandel um dia, dizendo que iam viver juntos. Não disse que ia casar, nem nada, estavam apaixonados e pronto. E ela também estava apaixonada, com certeza. Mas a gente já não sentiu muito bem com ele, a presença dele a mim não causava boa impressão, a mãe dela também, não. Então eu fui conversar com ele, eu disse para ele que não era assim, que ela era uma pessoa muito especial e que a gente a amava muito e precisávamos conversar. E ele, todo cheio de autoridade, chegou para mim e disse: Dona Aparecida, a gente não veio aqui para pedir para vocês, para pedir permissão. A gente só veio comunicar a vocês que vamos viver juntos. Eu deixei, não fiz mais nada, mas nunca deixei de aproximar dela e de estar sempre por perto. E isso, o tempo foi passando, nesse decorrer do tempo tiveram alguns desentendimentos, e ele foi ficando meio possessivo, a gente sentia que era possessividade, porque é controlador demais, não queria que ela sorrisse, se ela sorria ele tinha ciúmes, se ela se aprontava ele tinha ciúmes, então ela viveu uma guerra fria durante um bom tempo. Foram 14 anos de relacionamento. Tiveram um filho, o filho hoje está aí com acho que uns 20 anos, inclusive ele mora aqui com a gente, porque ele veio a fazer uma coisa horrorosa com ela. Ele desmaiou ela e houveram muitos desentendimentos antes, mas aí ele desmaiou ela e ficou segurando ela lá no quarto até uma meia-noite. E o filho escutou uns barulhos, como se ela estivesse sufocando. O filho foi lá, bateu na porta, ele só abriu um pouquinho da porta e aí ele viu só as pernas da mãe. E ele disse: ela está com o nariz entupido, vou pingar sorina e volto para cama, vai dormir. E nisso o menino ficou acordado um tempo, já com 12 anos. Ele foi até que o sono roubou ele. E ele não viu mais nada. 15 para 6 ele pegou ela desmaiada, levou ela para um setor industrial de Uberlândia e ateou fogo nela viva, sem pôr nada. Foi queimando, ficou lá de 6 horas até 9 horas. Enquanto ele não viu que tinha terminado de fazer tudo, ele não parou. Foi embora, tem câmeras que provam isso, a ida dele, a volta dele. Ele foi embora e ele voltou, ele chegou no posto, não quis deixar ninguém lavar o carro dele, ele mesmo que lavou o carro. Eu acredito que deveria ter alguns sinais, tipo um sangue, alguma coisa assim, que ele a machucou. Mas no decorrer da vida, o que eu estava dizendo, a vida dela não foi fácil, porque ele era uma pessoa assim, e ele sabia como machucava ela. Machucava ela era agredindo o filho, batendo no filho, ele era ruim. Ele é ruim, porque ele está aí, né? Ela infelizmente não está mais, mas eu creio, graças a Deus, que ela está melhor do que ele, porque ela está com Deus, ele não. E a gente passou por um período estamos passando até hoje, nunca a gente vai tirar isso da cabeça, nunca a gente vai esquecer. É uma dor horrível, é uma coisa que eu acho que deveria ter uma justiça mais, vamos dizer assim, eu nem sei sequer, eu não sei se pena de morte seria o certo. Eu acho que é pouco para uma pessoa dessa morrer. Então eu acho que deveria ficar pagando, né, sofrendo, para ver o que é, né, o sofrimento. E porque queimar uma pessoa viva é muito triste. Eu sei o que é uma queimadura, uma coisa muito triste, se queimar. E a gente fica, o filho está com a gente, o filho não tinha respeito pelo pai, ele tinha medo do pai. O pai era autoritário com ele, judiava dele. Eu presenciei isso porque eu fiquei na casa deles morando por um tempo, mas não consegui ficar mais que 15 dias. Era acompanhante para ela durante a noite, porque ele sempre trabalhou como guarda noturno para durante o dia estar ali, fiscalizando a vida da menina.
E ele ia para academia, ele ia para todo lado, sabe? E ela sempre recebia mensagens, telefonemas de meninas que se diziam que apaixonada por ele, que estava gostando dele, que ele não gostava dela. Então a vida foi sempre assim. Uma coisa muito... Foram 14 anos de muito pouca felicidade. Teve mais, foi sofrimento mesmo. E eu não sei como é que termina uma dor dessa, porque eu acho que não termina nunca. Isso acompanha a gente para sempre. Eu tenho uma foto dela que fica no meu quarto comigo. Todos os dias eu falo com ela, todos os dias. Eu a amo muito. Ela era a paz da família, a união dos irmãos, a alegria da mãe. Nunca passava um dia de Natal sem vir na mãe, um dia aniversário da mãe, um dia das mães, nada, nada. Tudo ela vinha passar com a mãe e com a família toda junta. Depois que ela se foi, ficaram 5 anos sem ninguém vir na casa da Lourdes, da minha irmã, que é a mãe dela. Ela afastou-se e, consequentemente, os irmãos ficaram todos revoltados, todos tristes, todo mundo deprimido, ninguém mais veio. Ficaram 5 anos sem vir. E a minha irmã também transformou-se, a vida dela nunca mais foi a mesma, nunca mais o sorriso dela foi o mesmo, o olhar dela não é mais o mesmo. É uma luta que a gente trava todos os dias. Todos os dias a gente chora, todos os dias a gente sente a falta dela. É uma coisa assim, é incrível, mas não tem palavra que expressa isso, esse sentimento. Eu espero que um dia tudo isso saia, melhore, não sei como, mas Deus sabe que há de ter um jeito.